Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Escrituras Expostas. Aqui postarei vídeos de conteúdo bíblico e vou falar também sobre teologia, algumas disciplinas teológicas, pois aqui é o primeiro vídeo. Que Deus possa abençoar o seu entendimento. Se você quiser, já pode já curtir, comentar e se inscrever neste canal. Que Deus possa abençoar a sua vida através deste canal. Bom, vamos para a primeira disciplina de teologia, iniciação teológica. Vamos aqui. O que é teologia? É a primeira pergunta. Pois, como você já pode ver aí na telinha aí, teologia é a ciência que estuda a respeito de Deus. O termo teologia tem origem nos vocábulos gregos theos e logos. Theos significa Deus, pois essa palavra theos vem da filosofia de Aristóteles, onde se refere ao Deus único e supremo de todo o universo. E logos significa três coisas: razão, palavra e discurso. Nessa junção veio ao nosso entendimento que teologia significa um discurso inteligente sobre Deus. Teologia significa isso, um discurso inteligente sobre Deus. Vamos para o próximo. É um assunto bíblico? Aí fica aí uma pergunta. Vamos lá. Apesar da palavra teologia não aparecer na Bíblia, ela é bíblica em seu caráter. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, é descrito logia theou. Traduzido se chama oráculos de Deus. O mesmo ocorre em Romanos 3, versículo 2, Lucas 8, 21. O termo é descrito, a palavra de Deus possui originalidade na tradução grega. Tom, logon, Touteu. Não sei se eu estou muito bem no inglês, né? Mas é essa originalidade que tem do grego. Porque, como você já deve saber, ou se ainda não sabe, você vai ficar sabendo agora, que o Novo Testamento foi escrito no idioma grego. O Novo Testamento foi escrito no idioma grego. Por isso que tem essas características da linguagem grega trazido para nós, para a gente que possamos aprender mais. Isso se chama as línguas dos originais. É onde o Antigo Testamento ele já é o hebraico. Também tem umas partes também no aramaico. Vamos assim, mas o que é oráculo? Né? Também está no telinha aí. Oráculo expressava antigamente a vontade ou palavra de alguma divindade ou Deus. Ou seja, no caso aqui, oráculo é uma palavra muito antiga que hoje não é utilizada, que nem uma palavra também bíblica também que é chamada concupiscências, que hoje a gente chama de desejo. É uma palavra muito antiga, só que a gente simplifica mais depois da inovação, das mudanças, da tecnologia e cada vez mais avançando, o vocabulário vai mudando. E oráculo a gente dá a entender que é algo de ocultismo pagão, mas aqui na Bíblia não se refere a isso, né? Vejamos que o oráculo expressa a vontade de um ser divino, ou seja, as pessoas que confessavam o seu Jesus Cristo e eram novos da fé, por exemplo, as pessoas pagãs costumavam com esse misticismo
era introduzido para não permanecer nessa prática, mas sim em tudo que for fazer, que seja a vontade de Deus, seja a vontade da palavra de Deus. Pois se você pegar 1 Pedro capítulo 11, vai estar escrito assim, segundo a vontade de Deus. Fazei tudo segundo a vontade, a palavra de Deus. Vamos por outro. Mitos sobre a teologia. Isso aí pegou, né? Eu já vi muitos mitos. Inclusive, o primeiro mito é teologia faz a pessoa perder o primeiro amor, perder a essência do amor de o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma grande mentira, isso não é verdade, porque o próprio Deus nos instrui a querer que os seus seguidores busquem a Ele, conheçam mais a Ele. Então, isso é uma grande mentira. E outra aqui também, os discípulos não fizeram teologia. Eu já também vi muito essa. Para que fazer teologia, né, se os discípulos não fizeram? Pois discordo. Antigamente não tinha um pensamento assim, quando me fizeram essa pergunta, quando falaram isso para mim, não tinha uma resposta, confesso, né? Mas hoje eu tenho, porque discordo, porque os discípulos participaram da maior escola teológica do mundo, a escola do Senhor Jesus Cristo, onde a própria sabedoria instruía eles, ensinava a eles. Jesus ensinava os discípulos e praticava ali mesmo. É tanto que os milagres eram realizados, que Jesus pregava e operava maravilhas, e seus discípulos observavam o tempo todo, aprendendo com Jesus. Aqui as escrituras estão expostas, então devemos aprender com a palavra de Deus. Você vê que a gente vê uma pessoa, um ser humano que conhece muito as escrituras, a gente é considerado como um sábio. Já na questão de Jesus, ele já não é um sábio, ele já é a própria sabedoria em pessoa, que ensinavam os discípulos. Olha que privilégio dos discípulos tiveram, hein? Grande privilégio. Agora a terceira. Teologia ensoberbece. Discordo também, pois a teologia genuína, a teologia de Deus, ela não engrandece o ser humano, pois infelizmente há muitos que estudam teologia, logo perde desejo no seu coração, há algumas questões erradas, por exemplo, em vez de diminuir, se prostrar mais diante da palavra de Deus e reconhecer que ele é um pequeno ser, ele se engrandece, pois passa a não orar, passa a não ler mais Bíblia, passa a não a jejumar, que isso são coisas básicas, né, de uma pessoa que serve ao Senhor Jesus, de uma pessoa que compromissada com Deus. E para de fazer tudo isso achando que isso é religiosidade, que não precisa tanto. Isso aí é mentira aí do inimigo, né? A teologia genuína, ela nos faz nos humilhar, nos prostrar diante da vontade de Deus e desejar buscar ela mesmo, tanto, né, no conhecimento como da graça.